Vamos lá, né? Eu sempre estive do lado dos CACs, sempre vou estar, obviamente, vamos falar assim, então você defende bandido, Mário? Não, lógico que não, né? Mas a nossa atividade ela é muito melindrosa, ela pressupõe algumas possíveis é, margens da interpretação. Mas eu vou falar especificamente de um caso de ontem, tá? Ontem eu fui acionado por volta de 11 horas da noite, tive conhecimento que um CAC tinha sido preso em flagrante por uma suposta ameaça. Quem entrou em contato comigo foi o Pietro, que é o coordenador nacional, o coordenador estadual do ProArmas, e eu vou falar para vocês a importância do ProArmas, tá bom? O tanto que a participação deles é fundamental. E o Lucas, que é o advogado estadual do ProArmas, que fica em Belo Horizonte. O CAC de Uberlândia em questão tinha sido preso por ameaça. E no final eu vou te falar o tanto que CAC tem que tomar cuidado, tem que ter muita calma com algumas questões. Ele foi preso em flagrante por uma ameaça. E aí, eu indo para a delegacia, né, a gente sempre fica naquele primeiro momento, contatando com um, com outro, com o advogado, ver quais que estão disponíveis, quem pode ir lá, e a gente tem que analisar muito bem a situação, porque tem situações que não se faz necessário você contratar advogado, senão você vai gastar dinheiro, e naquele momento ali do flagrante pode ser que não faça muita diferença. No geral, eu sempre oriento, se você foi preso em flagrante, é muito importante um advogado, porque a situação ali é muito desgastante, você vai ficar na delegacia, às vezes eles marcam a parte para te ouvir muito tarde, no outro dia, você vai ficar ali toda a vida sem contato com ninguém. Mas vamos lá, vamos focar no caso de ontem. Aí, no caminho eu já tive acesso ao Reds, e no Reds constava o seguinte: uma briga entre vizinhos. Um menino de 12 anos na rua fazendo barulho, isso numa área de chácaras, longe do perímetro urbano. Um menino na rua ali de terra, com uma moto fazendo barulho, sem capacete, perturbando o CAC, né? O suposto agressor, suposto autor. E aí ele discutiu, pediu para o menino parar, que se o menino não parasse, ele ia chamar a polícia. E na versão da vítima, que é a mãe da criança, o CAC teria ameaçado com arma a criança e, na hora que ela foi tirar satisfação, ameaçou ela também. No Reds, o CAC alega que não ameaçou ninguém, que ele simplesmente chamou a atenção do menino e falou que se ele não parasse de importunar, o CAC iria chamar a polícia. E quando a mãe veio tirar satisfação com ele, diz ele que foi educado e gentil. Independente se houve ou não houve ameaça, aqui entra a parte mais importante e complexa dessa história. Horas depois, a viatura chegou, o CAC estava dentro da sua casa, a polícia chamou, ninguém não conseguiu, ninguém respondeu, a polícia pulou o muro, entrou na casa dele, que segundo o sargento estava com a porta aberta, e foi até no quarto e deu voz de prisão ao CAC por flagrante de ameaça. Pessoal, primeiro ponto, eu não sou advogado, mas a gente tem uma noçãozinha básica das coisas, né? Flagrante não é um crime contínuo. Você fez uma ameaça, não quer dizer que agora, horas depois, você ainda está ameaçando alguém. Então, primeiro ponto, não cabe flagrante nessa questão. Se não cabe flagrante, não era correto a polícia ter invadido a casa dele, ter pulado o muro, ter entrado na porta. E depois, a polícia obrigou ele, coagiu ele a abrir o cofre e a arma dele estava dentro do cofre desmuniciada. Então, prendeu ele, apreendeu a arma. No meu entendimento, uma situação completamente abusiva, fora do contexto. Se teve a ameaça, de fato, como a vítima, a própria vítima, ameaça é um crime que a própria pessoa tem que registrar a ameaça contra o suposto autor, né? Então, ele foi levado para a delegacia. A hora que eu cheguei na delegacia, a guarnição, todos da Polícia Militar já me trataram super bem, falaram, não, Mário, fica tranquilo, o delegado já avaliou aqui, você não precisa nem de gastar com o advogado, porque já vai liberar ele e tal. E foi de fato isso que aconteceu, nós não precisamos de gastar com o advogado, né? Fazendo um pequeno parêntese aqui. A todo momento, em contato com o pessoal do ProArmas, e o ProArmas falou que o que fosse preciso e quanto que tivesse que contratar de advogado de honorários seria coberto por conta do ProArmas, porque o suposto autor, ele é um membro, né, 454 do ProArmas, e ele, teoricamente, apesar de ser um suposto crime de ameaça, e quando essas questões do ProArmas funcionam assim, pessoal, quando você está correto, você tem toda a assessoria jurídica sem custo nenhum. Quando você faz alguma coisa de errado e você está errado, como, por exemplo, poderia ser o caso desse
desse crime de ameaça, o Proarmas não vai te acompanhar. Mas no caso dele, como estava evidente que mesmo se houvesse ameaça, teve abuso por parte dos policiais e não caberia nesse fato, nessa ocorrência em si, a prisão em flagrante, então o Proarmas falou que mesmo no flagrante disponibilizaria advogado que fosse preciso. Eu, pessoal, sou coordenador do Proarmas, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade direta com relação a isso. Não sou advogado, não sou eu que tenho que acompanhar, mas toda a minha vida, toda vez que eu fiquei sabendo de uma ocorrência envolvendo o CAC, eu sempre me prontifiquei, eu vou na hora, eu paro tudo que eu estiver fazendo e vou com o maior prazer acompanhar. Por que o Mário faz isso? Porque o Mário é político, porque o Mário está querendo voto? Eu fiz isso a minha vida inteira, porque eu sei a dificuldade que é. Eu já fui preso. Eu fui preso, pessoal, por uma coisa mínima. Eu estava com todos os meus documentos na caçada, mas o CRAF da minha arma, hoje não existe mais CRAF original, é tudo cópia, mas na época tinha um documento que tinha um selo holográfico e tal. Eu não estava com o original, eu estava com a cópia, mas eu tinha o original, só não estava comigo no momento da caçada. E foi muito abusivo, desgastante, eu tive que contratar advogado, foi bem chato mesmo. Fiquei muitas horas na delegacia, muitas horas no batalhão de polícia, então eu sei a dor. E aí eu te falo, só quem já vivenciou a dor que você está passando, que tem empatia e solidariedade suficiente para poder entender, compartilhar e resolver os problemas. Então, né, sempre fui, vou continuar indo, independente, né, de você estar concorrendo a um cargo político ou não. E aí o Proarmas colocou à disposição do CAC advogado. Mas eu vi lá e logo tive acesso também, o pessoal da Polícia Civil disse que não faria nem o TCO e queriam liberar o CAC. E foi o que aconteceu, não precisamos de gastar com advogado, a arma ficou retida para perícia, infelizmente é um procedimento que eu também não concordo, eu acho que se não tem crime, a arma não tem que ficar retida para perícia nenhuma, mas é de praxe, sempre que chega uma arma na delegacia eles fazem perícia nela, porque eventualmente depois, apesar de não ter sido feito o TCO ali no momento, mas o Ministério Público pode apresentar denúncia, as supostas vítimas podem apresentar representação, então faz a perícia da arma, né, para numa eventual desdobramento isso acontecer. Bom, o que eu quero dizer para vocês então, né, um resumo da história. Em primeiro lugar, se você é CAC, você tem que ter uma atenção redobrada, triplicada. Pense 1000 vezes antes de se envolver em qualquer problema. Uma briga entre vizinhos não vale a pena. Uma briga de trânsito não vale a pena. Se você se envolver num acidente de trânsito que tenha vítimas, que não seja fatal. Você bateu, o cara tá errado e o cara machucou, pode isso simplesmente desdobrar em um procedimento, né, criminal, e você vir a perder o seu CR por isso. Uma simples denúncia, sem fortes indícios e sem prova de que você ameaçou alguém, e eu já vi esse caso inúmeras vezes, pode te custar o seu CR, pode te dar muita dor de cabeça. Então, não estou pedindo para você ser um bundão, mas eu estou pedindo para você ter uma consciência redobrada, escolha muito bem as suas guerras e as suas batalhas, evite ao máximo se envolver em confusão. Para a gente que é CAC, isso tem um custo muito maior, tem um peso muito maior e pode te trazer muita dor de cabeça. E agora, no caso desse senhor em específico, eu tinha muita convicção de que ele estava correto, que não tinha tido ameaça com arma de fogo, por conhecer a pessoa particularmente, por saber da índole, por ser um senhor de idade, né? Mas houve a discussão ali entre vizinhos e eu, né, lamento que isso tenha acontecido com ele, já deu uma certa dor de cabeça, não ficou muitas horas, mas ficou algumas horas na delegacia. Só isso por si só já é, para mim, muito desgastante. E da agora para frente, o que ele pode fazer? Ele pode entrar com representação contra os policiais por abuso de autoridade, ele pode entrar com uma denúncia de falsa acusação de crime, né? Falsa imputação de crime contra as supostas vítimas aí da discussão. Se ele tiver câmera, testemunhas que comprovem que ele de fato não usou a arma ou não ameaçou com arma, apenas foi uma discussão. Então tem muita coisa que pode ser feita. E agora tem que fazer a restituição da arma. E ele, por ser membro do Proarmas, qualquer um desses caminhos que ele escolher fazer, ele vai estar respaldado juridicamente, vai ter um acompanhamento aí sem custo nenhum.
E como eu disse, pessoal, a gente nunca está preparado. Ali no momento que acontece, é complicado. Muitas das vezes a polícia já te toma, porque a partir do momento que te deu voz de prisão, eles já te tomam o telefone. E aí você fica incomunicável. Se você não tiver alguém instruído para poder te acompanhar, é complicado. Por isso que eu sempre fiz questão, eu vou, né? Como eu disse, apesar de não ser advogado, e muitas das vezes o pessoal nem deixa a gente entrar na delegacia, mas a gente tenta com um jeitinho ali, um contato, orientar, buscar melhores advogados, buscar o que pode ser feito no momento. Esse era o meu desabafo que eu queria falar para vocês. Agradecer demais o ProArmas, né, pelo empenho, o Lucas, o Marcos Polon, o Pietro, que é o nosso coordenador estadual. Lamentar a situação do CAC, né? Dar um puxãozinho de orelha nele, falar, toma cuidado, evita confusão. Para a gente o custo disso é muito caro. É muito melhor pedir desculpa do que ter que contratar advogado, ter problemas e dor de cabeça. E, né, espero que eu tenha contribuído com ele aí, tenha ajudado. Colocar qualquer um de vocês à inteira disposição. Faço com o maior prazer e com a maior questão. E, né, agora eu como candidato a vereador, imagine eu eleito vereador aqui em Uberlândia. Imagina a situação de apreensão de um CAC, você ligar para um vereador em mandato e ele na hora na delegacia. Nós vamos ter no meu gabinete um advogado especialista que entende, né? Já falei para o Ender que eu gostaria que fosse ele, mas se não for, que seja outro, um advogado especialista como assessor de gabinete, justamente para nos orientar e ajudar nessas questões prontamente ali, ó, resolver os problemas de CAC quando for preso em flagrante, resolver problema de batalhão de polícia militar que não está cumprindo. Não é para fazer o serviço de advogado, mas é para dar orientação, acompanhar e, quando precisar contratar um serviço de advogado, está bem respaldado e orientado nesse suporte. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Conto com seu voto, conto com seu apoio. Estou inteiramente comprometido com a pauta armamentista, com os CACs. Nunca me neguei a estar junto ali, acompanhar. E nessa questão eu vou atualizando vocês aí. Se aí é uma decisão exclusiva, né, do suposto autor do CAC, se ele vai querer representar os policiais, se ele vai querer representar a suposta vítima, o que vai acontecer, e nós vamos atualizando vocês sobre todas essas questões, valeu? Espero que tenha contribuído, tenha cuidado. CAC, infelizmente, está sendo muito perseguido, precisamos mudar essa realidade, e uma das melhores formas de mudar essa realidade é ter bons representantes na área política, porque a gente consegue fazer uma política mais construtivo e não apenas apagando o fogo, como foi o caso de ontem. Valeu? Abraço.